Boa tarde, meninas. Muito bom que vocês vieram. Nós glorificamos a Deus por isso. Vocês não estão só honrando a nós, mas como honrando os líderes de vocês. Estão honrando a Deus por terem vindo. Teve gente que veio de Ecoporanga, teve gente que veio passando mal, né? Mas glória a Deus, que tudo seja para a honra e glória do nome do Senhor, que nós estamos aqui para aprender mais sobre o ministério, sobre a obra que o Senhor nos designou nessa terra. E hoje a gente vai fazer uma dinâmica um pouco mais diferente do que a gente fez há 15 dias atrás. A gente, em primeiro lugar, quis fazer um curso, praticamente assim, próximo do outro, para a gente fazer uma coisa mais completa e também dar um avanço assim, em algumas congregações que estão ainda assim, começando a desenvolver o trabalho, né? São tipo assim, injeção de ânimo para a gente iniciar esse projeto. Por isso que foi uma pertinho da outra, sim. E segundo também que a gente viu a necessidade, igual a Fabrícia veio aquele dia, passou o conhecimento dela, a gente saiu daqui assim, animada, vários grupos me falaram assim, já fiz um visual legal, já preparei uma coisa, né, para as crianças. Então, assim, realmente dá essa injeção de ânimo na gente. E hoje a gente vai ter uma pegada diferente. Hoje a gente vai falar de situações espirituais e práticas. Então, a gente vai ter 3 momentos. O primeiro momento vai ser dirigido pelo pastor Bi e Wellington, que vão estar transmitindo o conhecimento que eles têm e a experiência que eles têm em ministério infantil. Depois, a gente vai parar para um café, né, que a nossa mesa está linda, graças a vocês que trouxeram coisas deliciosas. Depois a gente vai passar para o momento que a Maria vai estar transmitindo também alguns conhecimentos que a gente se reuniu e a gente achou importante estar passando. Às vezes, a gente fica tanto tempo assim no ministério que a gente acaba perdendo algumas dicas, algumas coisas importantes. Então, a gente sentou e viu que é fundamental para o ministério e a Maria vai passar essa informação. E, logo após, eu vou estar passando a lição, igual eu mandei a lição para vocês, a gente vai pegar aquela lição, a gente vai destrinchar ela e a gente vai fazer um culto infantil aqui, onde vocês serão as crianças e eu vou dirigir como se vocês fossem as crianças. Aí vai ser um outro momento, a gente vai dançar, a gente vai decorar versículo, a gente vai ministrar a palavra, vai ser algo mais dinâmico para a gente fechar a nossa noite. Combinado? Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus por esse momento, por tudo que Ele tem nos concedido. Senhor, nosso Deus e Pai, graças nós te damos, ó Deus, por tudo que o Senhor és. Senhor, eu quero te agradecer por mais uma vez o Senhor nos dar essa oportunidade, ó Deus, de transmitir conhecimento, de aprender um pouco mais, ó Deus, da obra que o Senhor nos designou. Espírito Santo do Senhor, faça-se presente neste lugar, que o Senhor possa conduzir, ó Deus, cada pessoa que irá falar aqui, ó Pai. Espírito Santo do Senhor, fique à vontade em nosso meio, que o Senhor nos traga os despertamentos necessários, que o Senhor, em nome de Jesus, venha nos dar sabedoria para entender tudo aquilo que será transmitido. Pai, em nome de Jesus, venha nos capacitar segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Dai-nos, ó Deus, o que a gente necessita hoje, ó Pai, para aprender. Senhor, o Senhor é o nosso melhor recurso e que nós possamos pegar isso, fazer uso disso, ó Deus. Que o Senhor venha sobre as nossas crianças, que o Senhor, ó Deus, venha sobre o nosso ministério, nos capacite, nos oriente, ó Deus, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Pai, cada um sabe, ó Deus, dos seus compromissos e eu quero agradecer por cada pessoa que está aqui, ó Deus. Todas nós, ó Deus, temos compromissos, trabalhamos, mas nós estamos aqui, ó Deus, honrando, ó Pai, o Senhor, honrando a Tua obra, honrando os nossos líderes, ó Deus. Muito obrigado por estarmos aqui e eu peço a proteção do Senhor para aquelas pessoas que não puderam vir por um motivo ou outro, ó Deus. Abençoa o Ministério Madureira todo, ó Pai, os nossos pastores, os nossos dirigentes, as famílias deles, Espírito Santo. Ser com cada obreiro, ó Deus, da Tua obra e que essa cidade, ó Deus, possa ser impactada pela Tua palavra, pelo Teu evangelho, não apenas os adultos, ó Deus, mas os idosos, as crianças, os jovens, os adolescentes, que o Senhor venha fazer a obra, ó Deus, nessa cidade conforme o Teu querer. Assim nós oramos, ó Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bia, agora com a palavra, e o pastor Wellington. Amém. Graça e paz. Amém?
Vocês estão felizes? Vocês estão animados? Vocês estão com a cara desanimada, gente? Pelo amor de Deus. Vamos ficar bem animados, bem alerta. E o Edson vai falar junto comigo. Eu fico emocionada, gente. Emociona demais. É muita emoção. Porque Samanta falou assim comigo: Bia, você está preparada? Aí eu falei assim, tô. Aí depois eu falei assim com o Edson, assim, eu acho que eu já nasci preparada para isso. Então, isso é ter chamado, é ter ministério. É o que a palavra de Deus diz, que ainda no ventre da sua mãe, ainda informe, ainda quando você ainda não tinha vindo ao mundo, todas as coisas acerca da sua vida já estavam escritas. Então, Deus já sabia desse dia, Deus nos predestinou para uma grande obra. E essa é uma obra grandiosa, que é o cuidado infantil, que é cuidar da base da igreja, consolidar a igreja. Quantas vezes a gente ouve as pessoas falando assim: poxa, lá na igreja eu não tenho gente para ajudar, eu quero fazer as coisas. A gente quer fazer um trabalho com os jovens, a gente quer fazer um trabalho com crianças, nós queremos fazer um trabalho com mulheres e a gente não tem pessoas para ajudar. Então, vocês têm assim algo tão grande na mão de vocês, porque nós podemos ter uma igreja sem esses problemas. Uma igreja com cristãos maduros, que sabem servir uns aos outros, porque isso é o Evangelho. O Evangelho não dá para viver dentro de casa. O Evangelho não dá para viver sozinho, não dá para viver online. O Evangelho é isso aqui, ó. Você convivendo com o outro, suportando o outro e reconhecendo que você precisa do outro. Esse mês eu me sentei aí para aprender, e quando eu cheguei, o que eu falei para a Samanta, que eu liguei para ela, falei assim: eu já fiz os visuais daquele que a Fabrícia mandou. Então, é estar disposto a aprender com outros. A gente sempre vai aprender, inclusive com as crianças. Por isso que Jesus veio, e Ele não veio adulto. Ele veio numa manjedoura, bebezinho, pequeno. E Deus e quando Jesus chama as crianças, Ele coloca as crianças no meio e manda que nós olharmos para ela, porque se a gente não for igual a elas, nós não vamos ver o reino de Deus. É na sinceridade, é na singeleza, é no cuidado, é no temor. Gente, tal da criança não tem condição não. Então, eu quero chamar o Edson aqui para falar junto comigo, porque a gente tem minutos contados. Dá para ver lá? Dá? Nós éramos aqui da sede, nós ficamos aqui até dezembro. A gente liderava o Ministério Infantil aqui, e agora a gente está lá em Guriri. E, para surpresa nossa, quando eu cheguei lá, haviam 2 crianças, né? 2 crianças, não, 4 crianças tinham lá. E o meu primeiro culto infantil foi eu e minha filha. Eu chorei, gente. Vou falar que eu voltei feliz para casa, não, eu chorei muito. E assim foi. E as crianças foram agregando. Agora, no último domingo, nós tínhamos 18 crianças no culto infantil. Tem 4 meses que nós estamos lá. Então, e só tem eu e mais uma pessoa no Ministério Infantil. Glória a Deus. Que Deus vai fazer crescer, é Ele que dá o crescimento. A gente só tem que começar, você tem que ter ousadia de começar. E não ter medo, porque quem faz é Deus, não é você. Você só se dispõe, você é o instrumento, você é o canal, mas Ele que age, é Ele que faz. E o Edson agora vai falar um pouquinho sobre chamado e voluntariado. Daquele jeito que vocês estão vendo ali, amados, a paz primeiro. Boa tarde a todos e a todas. Deus abençoe. Tá. Então, nós temos ali uma estrutura básica que nós vamos falar. Então, o primeiro tema é chamado voluntariado. E é esse tema que eu vou mencionar com vocês. E trouxemos apenas 2 textos para você meditar.
E os dois textos são: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Então esse foi o chamado de Jeremias, como acredito que todos saibam. Depois, Atos 13:2, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então eu vou falar em breves palavras, vou ser bem objetivo, preste atenção. Nós muitas vezes na igreja vivemos uma onda de voluntariado, principalmente quando as coisas estão indo muito bem. Quando tudo está funcionando, o Ministério Infantil está realizando a sua obra, então de repente aparecem muitos voluntários. E aos poucos você percebe que esse voluntário vem, participa durante um tempo e depois você está sozinho, sozinha de novo. Por quê? Porque o voluntariado é algo espontâneo e é algo que a pessoa faz no tempo que ela tem, com os recursos de que ela dispõe. Toda a obra do Senhor, em primeira instância, amados, é voluntária, é de coração pronto, é no desejo de participar e de fazer. Não é quanto a isso que estamos falando. Nós queremos dizer apenas que nós devemos orar para que no ministério infantil, e isso é ministério, no ministério infantil haja pessoas chamadas, porque a pessoa chamada passa pelas dificuldades, luta contra essas dificuldades, contra esses obstáculos e vence, porque ela tem um chamado de Deus para isso. Você, por exemplo, está aqui hoje, num sábado à tarde, para um treinamento, porque você reconhece que isso é importante, você reconheceu este momento. Então isso já é um indício de que você é uma pessoa chamada para esta obra. Então, o que nós devemos pensar ali, dois textos muito diferentes, um do Antigo Testamento e um do Novo Testamento. Um dizendo do chamado de Jeremias ainda no ventre da sua mãe. E às vezes nós vamos dizer: nossa, essa pessoa nasceu para fazer isso. E de fato, algumas pessoas nós vemos que parece que nasceram para fazer isso. A questão é, o apóstolo Paulo foi perseguidor da igreja. Então, antes de ser chamado por Deus para fazer uma obra, ele se opôs a Deus, se opôs a Jesus Cristo, e ele perseguiu a igreja, matou pessoas. Mas ali naquele texto você vê o Espírito Santo dizendo: separem Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então o que nós queremos dizer é: Deus pode chamar qualquer pessoa, mesmo aquela pessoa que em algum momento se opôs à sua obra, mesmo aquela pessoa que em algum momento perseguiu a sua obra, como é o caso de Paulo. E se Deus pode contar com alguém que foi perseguidor da igreja, Deus pode contar conosco também. Deus pode chamar a qualquer um de nós e a todos nós para fazer a obra que Ele deseja fazer. Então o que nós queremos falar bem brevemente é justamente isso, que o chamado de Deus é uma vocação especial que Deus comunica ao seu coração. E você pode identificar isso de diversas maneiras, e a primeira delas é ver uma necessidade. Quando você olha para a igreja e vê uma necessidade, você percebe que provavelmente você está sendo chamado para ocupar aquele espaço. Você olha para a igreja e faz uma crítica, porque alguma coisa não está funcionando bem, pode ser que você seja a pessoa que Deus está alertando para resolver aquela situação e para entrar naquela brecha, para fazer aquele trabalho. Então o ministério é esse trabalho que você faz e mesmo apesar das dificuldades, você foi chamado para fazer. E aí você valoriza o seu chamado. Então, seja com uma criança ou com 18 crianças, com 40 crianças ou com 3 crianças, seja com muitas pessoas para colaborar, ou você sozinho, sozinha fazendo a obra, a questão é, você reconhece a importância do seu ministério, reconhece a importância do seu chamado e você luta por ele. Luta por ele. Então, é assim que nós precisamos compreender o pastoreio de crianças. Chamado de Deus e não apenas voluntariado. Ou seja, você não está fazendo hoje uma obra simplesmente porque você é voluntário, você está fazendo uma obra porque Deus te chamou para fazer.
quando você valoriza isso, a sua identidade como um ministro da obra do Senhor e na casa do Senhor cresce no seu coração e você sabe qual é o chamado de Deus, qual o lugar que você precisa ocupar. Então nós somos ministros, despenseiros da obra de Deus, nós somos obreiros do Senhor, chamados por Deus para uma obra extraordinária. E quando nós reconhecemos isso, nós deixamos de lado a ideia de voluntariado, porque aí não é a sobra do meu tempo, mas é a prioridade do meu tempo. Não é a sobra do meu recurso, mas a prioridade do meu recurso, porque o meu ministério tem prioridade. Agora, aquilo que eu vou ajudar, aquilo que eu vou dar uma mão, aquilo que eu vou auxiliar, de repente eu posso deixar de ajudar. Mas aquilo que eu reconheço como o meu chamado é minha prioridade, o seu chamado é a sua prioridade. Amém? Então esse é o primeiro tópico. Entenda o seu trabalho no ministério infantil como um chamado de Deus. Ou, se você reconhecer que não é o seu chamado, procure seu líder e diga: eu não tenho chamado. Então vamos orar a Deus para que Ele levante pessoas chamadas para ocupar o meu espaço, e assim que puder, eu vou sair dessa obra. Amém, irmãos? Isso é muito sério, porque eu tenho convidado pessoas lá na nossa igreja em Guriri a deixarem de fazer o que estão fazendo, se elas não forem chamadas para fazer, porque assim elas não atrapalham o ministério, porque o ministério precisa ser exercido por pessoas chamadas. E aqui estou dizendo, na minha percepção, todos nós somos chamados por Deus. Mas se você está trabalhando numa expectativa de voluntariado, então hoje, conscientize-se disso e tome uma posição, que Deus vai fazer uma obra grandiosa. Amém? Volta a palavra para a Bia. Então, a gente vê muito isso, porque quando eu comecei no Ministério Infantil, eu me voluntariei. Eu não sabia nem o que fazer. E eu me voluntariei nas quintas-feiras e no primeiro dia, assim, eu já cheguei em casa chorando, falando: nunca mais eu volto, porque eu sou muito ruim. E eu falei assim: gente, eu sou ruim demais, coitada daquelas crianças, elas não merecem isso. E eu tive um sonho, e naquele sonho Deus falou comigo. E eu tive um sonho que eu tirava as crianças dentro de um rio muito sujo, eu colocava um colete salva-vida nelas, e elas dentro de um bote, eu empurrava aquele bote pelo rio. E esse rio estava na cidade inteira, eram as ruas da cidade. E eu ia retirando aquelas crianças. E até que eu chegava num lugar que eu tinha que passá-las numa ponte, eu falava assim: Deus, eu não quero mais, eu não sei fazer isso. E Deus falou assim comigo: essas crianças são suas crianças, e o sangue delas eu irei requerer das suas mãos, porque eu te dei essas crianças. E naquele dia eu percebi que eu não tinha como devolver aquilo, que eu tinha recebido algo de Deus, que aquilo estava em mim, Deus me gerou para fazer isso. E isso começou desde a minha infância, porque foi lá que eu conheci a Cristo. Então eu não tenho uma história trágica para contar aqui, de dias que eu não servia a Deus, ou que eu fiquei perdida pelo mundo, não. Jesus me achou ainda na infância, porque alguém um dia pregou a palavra ainda quando eu era criança, e eu recebi a Cristo. E eu quero falar sobre as crianças são o nosso rebanho. Então, se eu saio da postura de voluntário e assumo a minha postura de chamado, que eu começo a reconhecer que é preciso ser feito. Talvez, quando você começou, você foi igual eu também, empurrado, lançado ali, você caiu de paraquedas sem saber nada. Mas aos poucos, você foi percebendo que você estava investindo num lugar muito bom, em uma terra muito frutífera, em algo que talvez você não vai colher agora, mas outras pessoas vão colher aquilo que você tem plantado hoje. E eu vejo isso hoje. Então, a gente tem o Salmos 23 e o texto de João 21, 15 e 17, que Jesus fala com Pedro, mesmo Pedro tendo negado a Jesus, tendo deixado Jesus,
Jesus volta e restitui a Pedro. E qual é a pergunta de Jesus para Pedro? Jesus fala assim: Pedro, tu me amas? E ele diz assim: sim, Senhor, eu te amo. E apacenta as minhas ovelhas. E Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Bia, o que eu preciso para apacentar essas ovelhas? Amar o Senhor de todo o seu coração. Mas que tipo de recursos eu tenho que ter para apacentar essas ovelhas? Amar o Senhor de todo o seu coração. Porque os recursos, Deus vai te dar. Tudo que você precisar para esse pastoreio, Deus vai te dar. Ele vai te equipar. Eu não tinha, gente. Eu fiquei em desespero. E durante muitas noites eu não dormi, porque eu acordava à noite com ideias. Nunca fui criativa, tá? Falei com a Samanta que eu fiz umas lembrancinhas para as crianças. Ela falou assim: Bia, que lindo, parabéns. Eu falei: fui eu que desenhei. Aí ela falou assim: parabéns. Eu falei assim: isso é uma tortura. Eu falei: é uma tortura fazer essas lembrancinhas. Para mim, gente, é uma tortura. Por quê? Eu não gosto muito de trabalho manual, mas eu desenhei uma ovelha, gente. Não foi o Ed, fui eu. E eu fiquei tão orgulhosa de mim. E eu falei assim: gente, como é que a gente progride nessa vida? A chegar ao ponto de desenhar alguma coisa. Então, às vezes, eu acordava de madrugada, eu comecei a orar. Falei: Deus, me dá ideias. E Deus começou a me dar ideias. Quantas vezes eu acordava de madrugada, corria, pegava um caderno e começava a anotar. Visual, dinâmica, meios que eu ia ensinar as crianças, sem gastar dinheiro, sem nada, com as coisas que eu tinha na minha casa, coisas simples. Então, é Deus que faz, é Deus que te capacita. E se você está aqui, você tem tudo que você precisa para realizar esse ministério. Você tem, está dentro de você. Você precisa acreditar. Gente, a gente vive pela fé. E o que é fé? É crer naquilo que você não vê. É crer naquilo que você não apalpa. Isso é fé. E a gente crê num Deus que a gente nunca viu. Mas nós cremos e nós estamos aqui, nós trabalhamos por Ele. E a gente não acredita na gente. A gente não acredita que a gente pode fazer. Que há um potencial dentro de nós, que foi colocado por Deus desde a eternidade. E há um potencial dentro de você. E você pode fazer isso. E a obra que vocês estão realizando não é uma obra humana, é uma obra espiritual. Porque quem comunica o Evangelho aos corações das crianças é o Espírito Santo. Nós somos apenas um canal. Isso aqui, ó, são apenas recursos, são apenas canais. Quem vai comunicar é o Espírito Santo. Isso quer dizer que eu não vou fazer um recurso? Não, você vai fazer porque você vai fazer o seu melhor. Você não vai querer dar o seu pior. Você vai querer fazer com excelência, o melhor que você tiver. E a ideia que você tem, se eu fosse uma criança, eu sou uma criança, eu suportaria me ouvir falar? Eu gostaria de participar, de ouvir uma história vindo de mim? Se eu fosse essa criança sentada no lugar dela, o que eu diria para mim? Será que essa criança, será que eu pensaria o quê agora, vendo eu contar essa história, vendo eu ministrar? Será que eu pensaria? Eu pensaria assim: nossa, a tia fez isso com tanto capricho. Ou pensar assim: nossa, a tia nem sabe contar essa história direito. Será que ela não leu essa história antes? Será que ela não se preparou? O que você pensaria de você ouvindo você mesmo, sendo sua ovelha? Então, pastoreio é cuidar das crianças, é se importar com as crianças, é ouvir as crianças, é reparar nelas, gente, cheirar.
Tem vezes que abraço, cheiro elas. Nossa, você está cheirosa, você está bonita. É você conhecer elas pelos nomes. É você guardar o que elas estão dizendo, sabe por quê? Porque você quer ir até os pais. Ó, seu filho me disse tal coisa, achei tão legal, tão importante isso. É você cuidar de verdade. É você se importar com o destino final daquela criança, gente. Criança é um ser tão maravilhoso, mas quando a gente está ali, o que tem que estar na nossa mente é para onde essa criança vai. Que caminhos ela vai trilhar. E o quanto eu estou contribuindo para que ela seja mais amiga de Deus, para que ela conheça mais o Senhor e para que nos dias mais difíceis ela encontre o Salvador. Nós chegamos na igreja e a gente senta, e eu sei que se eu perguntar aqui, cada um de vocês aqui chegou na casa de Deus com uma dor. A gente chegou com algo para Deus. Se eu perguntar, muitas de vocês vão falar assim, Bia, Deus já fez um milagre na minha vida em tal coisa, em tal área. Muitas de vocês vão dizer isso. E a gente vem para a igreja e a gente tem costume de olhar para a nossa dor, esquecendo que as crianças têm as dores delas. E muitas vezes os nossos filhos estão sentados do nosso lado e a gente não lembra de se importar com a dor espiritual deles. Então, ser pastor, pastoreio infantil é se importar com a dor dessas crianças, é ouvir elas, é ter diálogo com elas e querer saber qual é a dor, o que elas estão passando. É também se desprender da nossa dor para olhar para a dor do outro. Agora, eu quero falar, a maneira como vemos Deus define como nos relacionamos com Ele. E aí lá em Mateus 25, 24 diz assim, mas chegando também o que receberam um talento, disse, Senhor, eu conheci-te, que és um Deus duro, que ceifas onde não semeastes e ajunta onde não espalhastes. E na minha Bíblia diz assim, que eu tive medo. Ele diz isso ao seu Senhor. Essa é a parábola dos talentos que a gente sempre conta para as crianças. E esse recebeu um talento, ele esconde o seu talento. Ele esconde por medo, porque seu Senhor era duro, porque ele teve medo dele. E eu quero falar sobre a nossa visão de Deus. E a nossa visão de Deus é transmitida para as crianças. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Qual é a visão de Deus que você tem passado para as suas crianças? Como você tem pintado Deus para elas? Falei, esse homem, ele poderia ter prosperado como os outros, ter investido o dinheiro que ele recebeu do seu Senhor. Mas ele não fez por medo, porque ele era duro. Então, muitas vezes, nós pintamos um Deus carrasco para as crianças, duro. E a gente sempre costuma assim, Deus está chorando, Deus não gosta disso, Deus chora quando você faz isso. Vamos dançar, todo mundo vamos dançar, porque senão Deus vai ficar triste. Todo mundo vamos cantar. Ou, se você fizer isso, com certeza Deus vai te castigar. E eu cresci ouvindo essas coisas. E foi muito difícil eu me libertar delas para ter um relacionamento íntimo com Deus, de pai, amoroso, que você pode realmente confiar. E a gente cresce com isso, gente, e é difícil tirar isso de nós. A gente passa por toda uma caminhada, por um monte de coisa, até a gente cair na real, que Deus não é alguém que está sempre com chicote, ponto para me chicotear. Mas para mim, Ele é o pai do filho pródigo, que está de braços abertos para me receber, mesmo quando eu erro. E eu me arrependo, e eu me volto para Ele. Então a nossa visão acerca de Deus precisa ser transformada.
para que eu não implante nas crianças uma visão de um Deus carrasco, duro, que está muito longe de mim, pronto para qualquer momento me castigar. E não é isso que a palavra de Deus está dizendo. E muitas vezes sem querer, não é porque a gente faz muitas vezes conscientemente, às vezes é inconsciente, porque vem lá na nossa infância e a gente está transmitindo isso para as crianças. A gente ensina muito mais sobre o que é pecado. Se eu perguntar aqui, o que é pecado? Vocês vão me dar 50 pecados. E eu falei assim, e se eu falar assim, o que é fazer o bem? Vai ser difícil achar. Esse final de semana eu perguntei para as crianças, o que é pecado? Falaram 300 pecados. E eu falei assim, como vocês podem fazer o bem? Saiu 3 coisas. E eu dei tempo, e eles ficaram pensando, e não vinha, gente, o bem não vinha. Porque a gente sempre bate no negativo e deixa o positivo para o final, para escanteio. As crianças precisam, Bia, saber o que é pecado? Precisam. A gente vai ensinar o que é pecado. Mas elas precisam mais ainda saber o que é fazer o bem. Porque a palavra de Deus diz que a minha boca fala do que o meu coração está cheio. Então, as crianças, nós devemos encher esses corações de benignidade, de paz, de longanimidade, dos frutos do Espírito. E é ensinando como fazer o bem, não como pecando. Porque o pecado, elas sabem o que é. A gente bate muito nisso. E agora eu queria falar sobre os pressupostos para o pastoreio infantil. Primeira coisa que eu gostaria de falar é: seja coerente. Nossa incoerência nos afasta das crianças. Como assim? Se você leva as crianças a orar e diz que elas precisam orar todos os dias, você também precisa ter comunhão com Deus todo dia. Se você diz para uma criança que a roupa dela está muito curta, você também não deve andar com os seus seios por lá de fora. Eu estou falando porque a gente senta na altura delas. Eu estou falando de coerência. Mas aí vamos mais para frente. Se você diz também para uma criança que ela não deve mentir porque o nariz dela vai crescer, você já está mentindo. Você está sendo incoerente. São coisas que a gente faz e que muitas vezes os nossos pais falavam com a gente. Aí a gente repete, vai repetindo para as crianças. É igual falar para as crianças que elas devem parar de gritar enquanto você está gritando. Você está berrando, as crianças estão berrando, e aí você está pedindo para parar de gritar. Então, é ser coerente naquilo que a gente faz. É ser coerente com o nosso corpo. É ser coerente com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente pensa. Se a gente fala que eles têm que sentar e ouvir a gente, porque a gente tirou o nosso tempo para ir ali, a gente tem que ser coerente preparando algo que seja realmente bom para as crianças. Ser coerente de não achar que a gente vai trazer qualquer coisa de casa e as crianças são obrigadas a comer qualquer coisa. Porque como nós queremos chegar na igreja e ouvir uma boa pregação, quem já chegou na igreja, gente, subiu alguém em cima do púlpito e falou assim, eu vou embora. Eu não gosto dessa pessoa pregando, não gosto. Eu já fiz isso. Mas não vou embora, né? Porque eu não vou fazer uma coisa dessa, sair no meio do culto e ir embora. Mas dentro de mim, meu Deus do céu, tá muito errado isso aí. De ser um troço assim, sem pé e sem cabeça que a pessoa está pregando. E a mesma coisa as crianças. Criança, gente, não é burra. Criança é inteligente. E a gente é inteligente. Então não adianta você chegar lá com alguma coisa assim que você fez de última hora, achando que elas vão, ai meu Deus, que legal, vamos prestar atenção. Não, isso não vai acontecer. Aí chega um momento que a gente começa a falar mais alto,
porque as crianças precisam ficar em silêncio, porque a gente precisa de terminar de falar. Mas se fosse você, você gostaria de ouvir você? Até o final? Então essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Se fosse eu gostaria de me ouvir? Então seja coerente. Se nós queremos atenção e silêncio, nós também temos que ser coerentes com aquilo que levamos para as crianças. Sermos coerentes naquilo que falamos, porque nós, se a gente está ensinando algo, isso primeiro começa na gente. Gente, quando eu preparo uma palavra para as crianças, primeiro aquela palavra falou comigo. E ela bateu aqui, ó, primeiro. Primeiro eu que tive que tomar o prumo. Primeiro eu que tive que me ajeitar. Porque Deus, é algo que Deus ministrou para mim, para que eu possa ministrar para as crianças. Quando você sobe num púlpito para pregar, primeiro aquela palavra é para você. Depois para os outros. Para mim dizer isso aqui agora, primeiro Deus foi ministrando isso daqui para mim. Muita coisa, gente, eu tive que arrumar. Tive que arrumar minha casa, e ainda tenho. E ainda tenho. Importe-se com as crianças. Importe-se com as crianças. As crianças também têm suas dores. Elogiar, abraçar, sorrir. Então, às vezes a gente vai falar com as crianças e a gente fala aqui, ó. Abaixa, ajoelha no chão, se precisar. Mas olha no rosto delas. Olha no olho delas. Eu detesto quando alguém fala comigo e não olha no meu rosto. Parece que a pessoa não está. Não sei se acontece com vocês. Eu estou aqui, a irmã está conversando comigo. Já pensou? Ela está conversando comigo, eu estou olhando. Menino, fica quieto, desce daí. E aí ela está aqui tentando falar comigo. Eu estou gritando com outra pessoa ali no canto. Mas tia, olha aqui essa tiara nova, minha mãe comprou para mim. Espera aí. Ô menino, para. Você está entendendo? A gente não para. Aquela tiara é importante para ela. É muito importante, por isso que ela quer te mostrar. E ela quer te mostrar porque você é importante para ela. Então, são coisas, mas uma tiara, uma sandália nova, eles colocam a sandália nova, eles querem te mostrar a sandália nova, porque você é importante. É importante eles receberem de você nossa, que linda essa sandália! Será que um dia você pode me emprestar? Eu falei para a criança, ela falou assim, não, tia, olha o tamanho do seu pé, né? Nunca que a minha sandália vai caber em você. E a criança era tão pequenina, ela olhou assim para mim, como você faz uma pergunta dessa? Então, são coisas assim, de dar um abraço, de dar um beijo, de dar um sorriso. Eu sei que às vezes a gente está de mau humor, a gente não está bem, mas você deixa fora da sala. Quando você entrar lá na sua sala, você deixa tudo que passou naquele dia lá, em pé. Eu construo uma bolha para mim, a minha é lilás. Você tem, Maria, uma bolha? A Maria tem também. Eu construo uma bolha para mim, eu me enfio dentro de uma bolha lilás. Gente, a minha mente. E aí, quando eu vou falar para as crianças, eu estou dentro dessa bolha. Eu posso estar com dor, que lá dentro da bolha não tem dor. Não tem dor, a dor ficou lá fora. Daquela porta para dentro, eu sou outra pessoa. Então, você tira a sua roupa, o cansaço, a dor, o que o seu chefe te disse, o que o seu marido te falou que você não gostou antes de sair, deixa ali, pro lado de fora. Entra, dá o seu melhor, beija, sorri. Quando você sair, se você quiser, você pode vestir aquela roupa de novo. E leva a sua dor embora para casa. Leva o mau humor lá para sua casa. Ali, enquanto você estiver falando com as crianças, não. Porque ali lembra que você é pastor. Você é uma pastora. Ali dentro, elas são suas ovelhas. E elas estão com fome, elas estão com sede da verdade e da justiça de Deus. Isso pode mudar o destino delas e o presente delas. Criança é responsabilidade dos pais e ministerialmente da igreja, começando pelo pastor. Criança é ovelha. Conheça os pais e torne-os seus parceiros. Bia, as crianças é responsabilidade do meu pastor? É.
Ele não é pastor? Será que ele assinou um termo para dizer que é só pastor de gente grande? Se criança é ovelha e faz parte do corpo de Cristo e vai morar no céu, vai morar mais do que nós, né? Se a gente for olhar, a gente tem que olhar para elas para que a gente entre no reino. Então, a responsabilidade das nossas crianças é do pastor da sua igreja também. Bia, a responsabilidade das crianças é só das mulheres? Não. Quem disse isso? A responsabilidade é de todos. De todos que Cristo chamar. Ide por todo mundo pregar o evangelho. Jesus não diz assim, pregue o evangelho para tal e tal idade você deixa que se elas morrer, elas vão para o céu. Você não precisa se preocupar. Não foi isso que Jesus disse. É para toda criatura. A responsabilidade não é da tia da salinha. Você não é tia da salinha. Você é uma pastora de ovelhas. Criança é ovelha, faz parte do corpo de Cristo e é ovelha do seu pastor também. É a responsabilidade da igreja. Se a criança está se perdendo dentro da igreja, a responsabilidade é sua e do seu pastor. A responsabilidade é da igreja, não é só sua. Às vezes a gente toma um fardo, ai meu Deus, o ministério infantil é todo nas minhas costas. Não é. Isso não existe. O ministério infantil começa pelas costas do seu pastor. Porque ele é o pastor e ele é a autoridade máxima ali. E aí ele foi e entregou essa autoridade a você. Mas quem é a autoridade sobre você? Seu pastor. Ele é a autoridade espiritual. Mas quem é a autoridade espiritual lá dentro da sua sala quando está ministrando? Vocês. Lá vocês são a autoridade espiritual. E a nossa postura é de estar na presença das crianças como autoridade espiritual. Como referência espiritual. Porque elas estão olhando para nós. E elas estão esperando firmeza nossa. Elas estão esperando capacidade. E elas estão esperando amor. Então, elas não estão esperando as suas desculpas. Que você não teve tempo, que outra pessoa faltou e que você, na hora do culto, assim, teve que ir lá assumir. Não, você tem que andar pronta, preparada. Mas todo dia, Bia, eu tenho que ter um visual desse? Não. Todo dia você tem que ter a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que faz efeito. Mas você pode usar recursos, ferramentas que Deus te deu. Torne os pais, conheça os pais e torne eles seus parceiros. Como eu vou fazer isso? Como eu vou tornar os pais meus parceiros? Como que eu vou tornar meu pastor meu parceiro? Chama o seu pastor. Fala com ele que você quer conversar com ele. E começa a dizer, pastor, tal dia certa criança me disse isso. Outro dia outra me disse tal coisas. E as crianças estão aprendendo, pastor. Eu quero que o Senhor me ajude a orar por elas, porque elas são as suas ovelhas. Elas são as nossas ovelhas. Deixa o seu pastor a par do que está acontecendo. Do quanto as suas crianças estão progredindo. Incendeia o coração dele. Começa a contar para ele como é que foi gostoso quando você ensinou algo e as crianças simplesmente reproduziram e falaram assim, nossa, que legal, tia, eu aprendi tal coisa. E começa a dizer aos seus pais. Às vezes uma criança te diz uma coisa, você guarda aquilo, depois você chega no pai. Nossa, seu filho me falou assim, assado. Gente, eu achei incrível. Aí o pai, né? Ele é inteligente mesmo. O pai já começa assim, se encher. Porque pai e mãe é assim, gente. Não elogia filho da gente, não, que a gente enche. Pai e mãe é assim, é besta com filho. Qualquer coisinha a gente fica todo bobo. Qualquer coisa que a criança faz, a gente fica assim. A gente para admirar. Então, conte isso para os pais. Quando tiver alguma coisa, pede para ajudar. Você pode me ajudar a fazer? Envolva os pais.
Deixa eles perceberem que realmente eles estão fazendo parte daquilo. Deixa eles fazerem, pede ajuda, comunica, gente. A gente precisa se comunicar, a gente precisa abrir a nossa boca, falar. Olha só, a nossa missão é incendiar as pessoas com a nossa visão e chamado. Reis, 2 Reis 6,17. Eliseu estava cercado por um exército, o exército da Síria, e então o rapaz que estava com ele disse para ele que o exército estava lá fora, cercando eles, porque ia matar eles. E Eliseu falou assim, mas você não está vendo o tanto de carruagem, o exército que está à minha volta? E ele disse assim, não. E aí Eliseu faz uma oração, Deus abre os olhos do rapaz, e ele começa então a ver o que estava em volta, aquele grande exército. E aquele exército da Síria perece nas mãos deles. O que eu quero ensinar com isso? Até que você tenha a visão, você vai ter medo. Até que você tenha a visão, você não vai saber o que fazer. Mas no momento que você tiver a visão, você tem certeza do que você tem que fazer. Você descansa, você relaxa, você aproveita aquilo. Você tem prazer naquilo, porque você teve a visão revelada por Deus. Bia, qual é a minha função? Comunicar a visão. É contar para as pessoas, é contar na minha roda de amigos, é contar para o lado de fora da igreja, enquanto a gente não vai estar batendo papo. Não sai correndo da igreja, gente. Conversa com aquele povo que está lá fora, conta o que aconteceu. Eu alugo todo domingo o povo da minha igreja. Eles têm que me ouvir. Porque eu conto tudinho que as crianças falam. E aí eles riem, tal, que legal. E aí eu já estou arrumando pessoas para me ajudar. Porque lá é eu e mais uma. Então significa o quê? Que todo culto, eu estou no culto infantil. Mas aí você não participa do culto? E culto infantil é o quê? É culto. O que é? Porque se não alimenta as crianças, se não alimenta você, vai alimentar as crianças? Então a gente tem que começar a pensar sobre isso. Então começa a contar para as pessoas, incender as pessoas com a visão de ministério infantil, com a visão de pastoreio infantil, de cuidado infantil, e comece a orar para que Deus abra a visão delas, e Deus vai abrir. Porque a obra é dele, é ele quem faz. É ele, gente. A gente é o canal, a gente é o recurso, mas quem faz é Deus através de nós. Porque você pode ter o melhor recurso, você pode ser a pessoa mais bem equipada. Se você não estiver cheia de Deus, do Espírito Santo de Deus, não vai adiantar de nada. Por isso que existe um monte de ateu que cansou de ler a Bíblia, que conhece a Bíblia até mais do que os crentes, mas continua não crendo em Deus. E que você é a autoridade espiritual sobre as crianças. Deus lhe entregou isso. Deus falou que Ele nos deu poder para pisar serpentes, escorpiões. Ele nos deu autoridade para expulsar os demônios, para pregar a palavra dEle com poder. E essa autoridade está sobre vocês. Essa autoridade não está só lá no culto, quando tem alguém pregando. Não, está sobre você, que pastoreia crianças também. Sobre todo aquele que invocar o nome do Senhor. Sobre todo aquele que levar o evangelho das boas novas. Então você é a autoridade. Quando você orar, espere que algo vai acontecer. Algo vai acontecer. Porque Deus nunca deixa de responder uma oração. Domingo, eu recebi 2 crianças. Uma de 10 e uma de 12. E elas chegaram no culto infantil, sentaram. A sala quente, não tinha ventilador, quente, apertada. Desse jeito. Mas teve culto infantil, não importa. E elas sentaram ali bem apertadinhas. E no meio do louvor, aquele louvor abraça-me, essas crianças começaram a chorar,
desesperadamente. Ia chorar, chorar, chorar. E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? No final, eu não consegui falar com elas. Elas já tinham ido embora, porque tinha mais crianças para mim falar também. E aí, quarta-feira, elas voltaram. Aí eu falei assim, e quarta-feira a gente revê o que foi ensinado no domingo. E eu faço uma roda com eles, e aí eles podem falar o que eles sentiram, o que eles gostaram, o que eles entenderam. E a gente subiu, ela falou assim, ai tia, eu sabia que hoje você ia conversar com a gente. Ai meu Deus, estou tão feliz porque hoje você vai conversar com a gente. E aí eu subi com elas para a sala e sentei. Na hora que ela entrou, ela falou assim, eu quero te contar porque eu chorei domingo. Aí eu falei assim, então me conta. E ela falou assim, tia, há muitos dias eu estava triste, muito triste. Na minha casa estava uma confusão com meu pai e minha mãe. Eles se separaram e a gente foi embora e agora voltou, tia, mas está muito ruim na minha casa. E ela falou assim, tia, eu estava com a tristeza no meu coração, ó, eu e minha irmã, um tempão, e a gente vivia triste. E a gente não gosta de ser triste, tia. A gente queria ficar alegre. E ela falou assim, na hora que você botou aquele louvor que você falou assim, pede Jesus para abraçar você agora. Conta para ele um segredo, aquilo que está no seu coração. Talvez você hoje está triste. E aí ela falou assim, tia, eu fiz assim, ó, eu me abracei. E falei assim, Jesus, me abraça. E ela virou e falou assim, tia, na hora, eu comecei a chorar porque a tristeza foi embora. E entrou uma paz no meu coração. E você acredita que desde domingo eu estou feliz? Aí a irmãzinha dela de 12 anos falou assim, tia, a gente está muito feliz, tia. Nossa, tia, ainda bem que a minha mãe trouxe a gente nessa igreja. Porque a gente está gostando muito de vir nessa igreja. A gente nunca foi numa igreja, tia, e que alguém pregava para a gente. Gente, eu tive que me segurar, assim, sabe? E aí, na hora que eu fui falando para elas, elas queriam saber como que Jesus ia vir, que elas queriam muito que o pai delas fosse salvo. E aí eu comecei a falar, e elas falaram assim, tia, quando você fala isso, eu me emociono. E eu perguntei por quê? Me emociono porque eu sei que eu vou morar com Jesus, mas eu tenho muito medo do meu pai não ir. E eu queria muito que o meu pai fosse para o céu junto comigo. Ela falou assim, o que eu preciso fazer para que isso aconteça? O que eu preciso fazer para que isso aconteça? E nesse momento é hora de você orar com essa criança. Então, às vezes, a gente está fazendo algo que a gente nem sabe se está tendo resultado. Mas no mundo espiritual tem. E você faz parte disso. Você é a autoridade. Você foi quem se levantou e se colocou na brecha naquele momento. E Deus vai honrar. E Deus vai fazer. Porque não há oração que Ele não responda. Ele sempre responde nossas orações. Talvez não da maneira que queremos, mas Ele responde. Amém? Muito obrigado por ter nos ouvido. Eu agradeço muito e foi um prazer estar aqui com vocês. Um prazer mesmo. Vocês não sabem como que é um prazer eu estar aqui, tá? Muito obrigado. Amém. Gente, que menina, meu Deus, que fala. Foi na hora certa. Vamos dar uma salva de palmas, gente? Glória a Deus por sua vida, Bia. Você e o pastor Wellington são uma bênção. A gente vai parar um pouco agora para tomar um café.